Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk, um quadro aqui do Carreira Talks, onde a gente troca insights sobre gestão estratégica de carreiras. Aqui a ideia é que a gente aprenda com pessoas que estão no dia a dia, pessoas comuns, pessoas que têm características únicas e que a gente consiga aprender um pouquinho do dia a dia delas, o que elas fazem sobre a carreira delas, como elas gerem a carreira delas. E a convidada de hoje é a Camila Andreola. Camila, obrigado por topar. Eu que agradeço, é um prazer fazer parte desse projeto com tanto propósito. Muito obrigada. Show de bola. Bom, Camila, vamos já começar aqui nosso bate-papo. Aqui a ideia, galera, é bem um bate-papo para você que está começando a carreira agora, para você que é estagiário, um júnior aí, que está começando a sua vida. A ideia é que a gente troque insights aqui sobre gestão de carreira. Camila, vamos começar aqui. Posso chamar de cá? Pode, por favor. Vamos começar aqui a primeira pergunta, assim, divide um pouco com a gente, não é nem pergunta, mas conta um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui, conta aí. Bom, enquanto você estava falando, né, sobre o público, né, que são pessoas que estão começando a carreira, eu achei muito interessante, porque eu acabei vivendo um momento nostalgia e lembrei, né, mais de 10 anos, entregar a minha idade, quando eu comecei a minha carreira. E aí responder como eu cheguei até aqui, eu não consigo nem traçar uma história linear, porque as coisas elas foram acontecendo. Eu acho que vale depois, podem ir no meu LinkedIn e ver empresa por empresa que eu passei, mas eu acho que o interessante de contar sobre a minha carreira sempre foi muito guiada pela minha coragem de sempre buscar o novo. Então eu tô sempre me desafiando. Eu quero sempre estar em movimento para viver experiências diferentes, aprender coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. E tudo isso foi acontecendo. Então, eu me formei, na verdade eu comecei fazendo uma faculdade de biologia. Caramba! Né, bem diferente. E é muito engraçado que quando eu vou em entrevistas de empregos, as pessoas falavam, nossa, seu perfil é bem multidisciplinar, né? E depois de um tempo isso passou a ser super valorizado. Uma vez me chamaram porque falaram, eu achei teu perfil tão multidisciplinar que eu quis te chamar. E aí acabou acontecendo uma situação e eu precisei voltar para minha cidade e fiz administração, né? Enfim. Você é de onde? Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu, caramba. É uma história interessante também. E fiz administração e comecei a trabalhar num hotel, em uma empresa familiar. Passei por todas as áreas possíveis e a que eu fiquei mais tempo, no final, foi na área financeira. Mas eu lembro que eu lia Você S.A., e eu falava, caramba, é isso que acontece nas grandes corporações, que incrível, onde eu preciso ir para viver isso? E aí foi que eu vim para São Paulo. Então eu tinha 23 anos, uma decisão super importante que eu fiz na minha vida, talvez uma das mais difíceis, foi quando eu decidi me mudar para São Paulo, com o objetivo mesmo de viver aqui uma carreira, viver o mundo... mundo corporativo, enfim. Eu acho que a curiosidade, a coragem de sempre buscar algo novo, de realmente sair da minha zona de conforto, sempre foi o que me levou adiante e o que me fez chegar até aqui na XP, que é uma empresa que eu admiro demais, olhando para uma frente que, poxa, está muito ligada ao meu propósito, que é realmente transformar, inovar. E para isso, qual a minha formação, né? Eu fiz ADM, depois eu me especializei em comunicação e marketing, depois fiz vários cursos e, na verdade, eu acho que o fato de eu sempre me voluntariar para fazer algo novo me levou para o próximo passo. Então, um ponto bem relevante é que na Vivo, quando eu estava numa área muito mais voltada para a comunicação interna, eu me voluntariei para fazer projetos sociais, comecei a fazer gestão de projetos, um diretor identificou que, poxa, era um talento que ele precisava para o time dele, e aí eu entrei, de repente, no mundo digital, né, de transformação digital da Vivo. Então, isso então me levou para a inovação e isso me trouxe para a XP. Então, não tem assim uma receita, né? Foi sempre essa busca. Eu não tenho um currículo maravilhoso no sentido de faculdades, né? Meu aprendizado, ele sempre foi, o mais rico, ele sempre veio de uma forma empírica. Então, foi sempre vivendo, foi sempre me colocando ali, me desafiando.
Então, eu não tenho e aí, várias faculdades. Me conta um pouco, assim, de como é que foi as decisões de mudança de carreira, assim, porque eu sempre falo aí, galera, eu sempre tenho bastante conversa com o pessoal que está começando agora, eles ficam super nervosos de tomar essa coragem de mudar de empresa. Você me falou que você mudou de cidade, né, que você era do Paraná e tal. Como foi? Como é que você faz para tomar essas decisões, assim? Você tem alguém que te ajuda? Como é que você coloca no papel? Você tem alguma ferramenta que te ajuda, assim? Prós e contras? Como é que você faz para tomar essas grandes decisões? No começo da minha carreira, eu não usava nenhuma ferramenta, nem nada. Eu acho que sempre é bom a gente buscar aconselhamento, tem profissionais super preparados. Eu já fiz coach, terapia ajuda também, tive mentores sensacionais. Eu acho que isso ajuda muito a trazer clareza, mas eu acho que cada um constrói a sua própria história. Então, é você sempre se desafiando a ser a tua melhor versão e sempre não buscando uma referência de outra pessoa, porque senão você se limita no talento dessa pessoa e de repente você pode ser muito mais. Mas eu acho que profissionais que te guiam, eu sempre tive pessoas, mentores, pessoas que eu admirava, eu sempre busquei inspirações. E principalmente quando eu cheguei em momentos mais decisivos da minha carreira, eu busquei ajuda de profissionais mesmo, de coaches, e aí eu descobri ferramentas para me ajudar a tomar o próximo passo, para me organizar. Eu identifiquei questões muito importantes. Eu acho que, até respondendo a sua pergunta, uma coisa que me moveu e me guiou para mudar de cidade, para mudar de emprego, foi muito a minha intuição, assim, me conectar com o que eu estava buscando. Eu sempre tentava de uma forma visual e sempre tento desenhar uma jornada, porque eu sou muito visual, de olhar, é para lá que eu quero chegar? Beleza, quais são as ações que eu preciso tomar para chegar nesse lugar? E isso pode ir mudando, tá? Só que quando a gente é novo, é mais fácil ainda, né? A gente tem um pouco de medo, mas aí é o momento, é aí que eu falo, vai lá e arrisca, se joga, vai onde teu coração vai vibrar. E obviamente, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, mas nunca esquecendo que é a tua história, cada um vai fazer a tua história. E você tocou num ponto super interessante de planejamento, que eu vejo, porque assim, quando a galera tá na graduação, você meio que perde essa necessidade de planejar o longo prazo. Porque você no máximo você planeja para as provas, para as entregas de trabalho, e você sabe que o semestre que vem vai ter outra coisa, o ano que vem vai ter outra coisa. E a hora que você cai no mercado, é você, né? E você precisa se planejar, puta, daqui X anos, isso não é perguntinha aberta só de entrevista, né? É super importante você saber para onde você vai. E eu vejo que a galera tem um pouco de dificuldade e fala assim, putz, eu também tive bastante de saber traçar isso no papel, né? Putz, é a engenharia reversa, né? Que é, puta, onde eu quero estar e o que eu preciso fazer para isso. Autoconhecimento. Então, assim, a chave para você descobrir... muito se fala de propósito, de vocação. Tá, mas qual que é o meu propósito? Qual que é a minha vocação? Putz, é aquilo que eu gosto muito de fazer. Você só vai descobrir se você entrar num processo de autoconhecimento. Então, é por isso que me ajudou muito utilizar algumas ferramentas, porque primeiro eu fiz o que a gente chama de assessment. Eu até foi com coach mesmo que eu fiz. Me apresentaram ferramentas de autoconhecimento, certo. Me aprofundei para entender, cara, quais são minhas fraquezas, quais são minhas forças, e isso me guiar. E aí isso me trouxe outras ferramentas, que, por exemplo, eu sou a pessoa da criação, eu sou o dominante influente, né? Então eu sou a pessoa que vai lá e vai engajar todo mundo, vai levantar todo mundo, vai criar alguma coisa. E eu sei que o lado da organização me falta, é um gap, é super importante quando a gente descobre um gap, né? Uma oportunidade. Então o que eu fiz? Eu busquei ferramentas, eu pedi ajuda para ter ferramentas que me ajudassem nesse meu gap. Então eu uso um Trello, ou um próprio Planner, que é o que a gente usa aqui, que me lembra o que eu preciso fazer, eu coloco lá a data, eu uso, no próprio Trello eu consigo priorizar o que é mais urgente para eu fazer. Muitas vezes quando eu tenho muita coisa para fazer, eu faço aquela matriz de priorização do que é muito importante e do que é muito urgente, né? O que não é tão importante, mas
nem é tão urgente, como que eu automatizo? Enfim, e aí nas ferramentas de coach mesmo eu acabei aprendendo e eu aplico hoje na minha carreira, porque isso me torna mais produtiva. É super importante você saber, você falou de autoconhecimento, principalmente vocês mais novos, é super importante que a gente se conheça. Eu tive o privilégio de ter tido um líder na minha vida que me ensinou isso. E eu trabalhava com um par e ele era completamente o oposto de mim. Ele era super executor e eu sou super planejador. Então, se tivesse que falar, puta, você precisa fazer um call, ligar para aquela área, tal, ele pegava, saía da reunião, já pegava e ligava. Eu já estava fazendo pelo menos um papel ali do que eu ia perguntar, que informação que eu precisava levantar e tal. E aí, às vezes ele também dava as cabeçadas dele de, putz, não planejei direito, tinha as falhas lá na atividade dele e eu também perdia a velocidade versus ele. E esse input do meu líder, tipo, cara, você precisa ter um perfil mais do fulano. E era o mesmo pro fulano. Fulano, você precisa ter mais o perfil do Vitor. E a gente se aproximou muito. Tanto que é um amigo meu até hoje. A gente troca muito e eu tive... A gente falou de vulnerabilidade antes de começar a entrevista aqui. E para mim foi muito importante e difícil também chegar para ele e falar assim, cara, eu não sou que nem você, me ensina como é que você faz esse tipo de coisa. E para ele era muito natural. Eu falava, puta, Vitão, não sei, é meu jeito. E, cara, como é que você faz essas planilhas loucas aí que você tem controle de tudo e tal? E a gente trocou a partir daí. Galera, eu não sei se vocês têm o privilégio de ter o líder como eu tive, né? Mas como a Ká tá falando aqui, cara, tá cheio de ferramenta aí. Então, a partir da ferramenta, você saber onde você trabalhar é super importante, assim. Desde que seja, tipo, putz, preciso melhorar a forma como eu me organizo, um idioma que eu preciso ter, a minha forma de apresentar algum projeto, né, a minha oratória. Vocês precisam ter clareza de onde trabalhar essas coisas, né? Com certeza. Você falou, eu já pulando para outras coisas, você falou aqui que você faz uma jornada, né? Em algum momento você fez uma jornada do teu ponto B para onde você quer ir. Você usa isso de fato para fazer a gestão da tua carreira? Ou você faz a gestão no dia a dia, de forma prática? Que a gente está cheio de ferramentas aí na internet, de forma prática. Como é que você faz o teu dia a dia? Puta, tá na hora de eu pedir um feedback ou quais são os meus objetivos, sei lá, para esse mês? O teu próximo passo, como é que você se organiza para o teu próximo passo? Você puxa conversas com quem, assim, com que frequência? Como é que você gere a tua carreira no teu dia a dia, assim? Uma coisa que, como eu falei, meu ponto forte não é a organização, né? Mas em contrapartida, eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu vou muito pelo sentido das coisas. E eu acho que esse feeling, ele não pode morrer, né? E o mundo corporativo ainda bem que está se abrindo muito para isso. Então, assim, obviamente eu tenho as ferramentas que vão me ajudando a me organizar com coisas mais práticas do dia a dia e eu consegui adquirir com o tempo uma visão sistêmica, o que é muito importante. Quando você vai desenvolvendo humildade, quando você desenvolve a escutativa, que era o que a gente estava falando, você começa a observar. Então, você entende ali o cenário que está se desenhando e você fala, beleza, onde eu entro nisso ou o que eu preciso fazer aqui, qual é o meu próximo passo? E aí eu não tenho vergonha, eu vou atrás e eu peço. Eu prefiro que eu seja a protagonista da minha carreira do que alguém desenhe isso pra mim. E eu acho que é isso que é esperado, né? Das pessoas que, poxa, elas tomem frente. Claro que de uma forma muito madura, né? E é algo que a gente desenvolve também. Você vai adquirindo, não dá pra você sair assim de supetão e falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai adquirindo com o tempo. Mas o posicionamento, ele é bem importante. Então, eu sempre vou atrás, me posiciono, olha, eu preciso de um feedback, olha, eu senti que isso não foi tão legal. Tinha um gestor que ele falava pra mim, me peça quantos feedbacks você quiser. E foi onde eu mais me desenvolvi. Então, é pedir mesmo, sem vergonha. O líder tá ali para te desenvolver, né? Ele tá ali para ser um facilitador. Então é isso. Eu sempre falo que chefe é para usar. Eu falei a primeira vez isso de forma super intuitiva, assim, espontânea. E eu acho que, às vezes, eu também desenvolvi isso na minha carreira, de um receio de usar o chefe, sabe? E é super importante. Eu queria que você falasse um pouco, assim, de como que foi para você usar o chefe. Tipo, tem algumas pessoas que têm receio de falar com o gestor, o mesmo direto.
Puta, acabei de cair na cadeira com o cara, ou com a mulher. Né? Puta, como é que eu peço feedback para ele? Como é que eu crio essa relação? Isso é uma pergunta para você. E depois, com o chefe do chefe do chefe. Como é que você lida nessa... como é que você navega, né, nessa hierarquia? Assim? Porque também nas conversas eu vejo bastante medo, né? Aflição de se expor. É uma linha fina, né? Porque se você puxar uma conversa com o chefe do chefe do chefe, cara, você pode ou se dar muito bem ou se dar muito mal, né? Como é que você trata isso? Vou falar uma coisa. Quando eu comecei a minha carreira, eu morria de vergonha de falar com o gestor, e o gestor do gestor. Eu não falava. Eu entrava numa reunião e se tinha algum cargo de gestão, eu ficava extremamente vermelha, eu ficava corada, eu não conseguia falar. Então, o que eu fiz? Um gestor maravilhoso que eu tive, ele falou, você vai ter que praticar. E algumas vezes você vai ficar morrendo de vergonha. Imagina, a pessoa vindo do interior, né? Tipo assim, super tímida. Então, eu já também... foi um processo também de trazer uma confiança dentro de mim, né? Que eu acho que, de novo, autoconhecimento. Onde que tá pegando, onde eu trago essa confiança, porque todo mundo é capaz. De me aprofundar nos temas, então assim, você tem que ter repertório. Ter propriedade, né? Não pra dá falar pra com segurança. Exatamente, não dá pra chegar pro cara, diretor, e aí, então, né, não, você tem que também, obviamente, ter um repertório, isso aí você adquire, não se cobrem, vocês vão adquirindo com o tempo, estudando, lendo, conversando com as pessoas, o importante é se jogar. Então eu ficava com muita vergonha. E aí foi com o tempo, eu fui me jogando mesmo, esse meu gestor me deu espaço para fazer as apresentações, então ele tomou o risco também, mas ele viu um potencial ali. Então é algo que você vai se preparando, tanto repertório quanto confiança, e vai. E o gestor está ali para te desenvolver. Agora a gente está num momento onde isso é dito e dito e dito e dito, que um líder é aquele que facilita e desenvolve as pessoas. Não, a gente saiu daquela era do comando e controle. Quem tá ainda nessa era do comando e controle está bem atrasado. Então, assim, quem está chegando agora vai lidar com mais líderes preparados. Se não estiverem preparados, ajudem-os a se prepararem para realmente desenvolverem essas habilidades. E aí, chefe é para usar, eu queria contar um episódio que eu tive uma vez em uma reunião. Por que chefe é para usar? Porque numa situação assim, por exemplo, você vai fazer a apresentação e o teu gestor te colocou lá, ele tomou o risco, você falou, e foi super legal. Mas a gente também pode pedir para o chefe, né, cara, puta, queria fazer aquela apresentação, queria fazer dessa forma, assim, o que você acha? Se não tiver ainda no ponto, ele vai te preparar em fóruns menores, né, com lideranças menores e tal. E a hora que você estiver no ponto, ele pode te colocar lá para teste, mas você precisa pedir para ele. Eu estava numa reunião uma vez e eu tinha acabado de cair com um assunto novo e tal, e estava eu e meu gestor direto. E outros gestores iam participar também. E aí, eu de fato não conhecia o processo inteiro ali, eu estava ali para executar de fato. Eu era um analista júnior, eu estava com a postura júnior ali, que era tipo, fica em silêncio e executa. E eu estava com a minha folha sulfite ali, minha canetinha, eu anotei tudo. Entrei mudo, saí calado. Acabou a reunião, eu tomei o feedback. Cara, por que você não abriu a reunião? Não fala nada. Por que você não abriu a reunião? Esse foi o feedback. Falei, putz, mas sabe o que aconteceu? Ele não deu chance para eu abrir a reunião. Até passou pela minha cabeça, mas um monte de gente, eu não conheço e tal, tinha um monte de coisa já acontecido no projeto que eu não sabia. Mas ele não deu chance, ele começou a reunião, ele tocou. O ponto que eu estou falando aqui, de aprendizado, foi assim, cara, eu deveria ter falado para ele, posso abrir essa reunião? Ou posso... O que você acha de eu tocar essa reunião e tal, não sei o quê. Eu acho que eu não estou preparado. Essa conversa, você precisa estar muito próximo do teu gestor, né? O teu gestor, ele precisa ser seu melhor amigo, assim, senão... A conversa, as coisas acontecem, né? Às vezes o teu gestor é um cara que você tem uma super afinidade, rolou ali e vocês trabalham muito bem juntos. Às vezes não. Não existe um cenário perfeito. Tu vai encontrar gestores bons e gestores ruins. O ponto o dono da tua carreira é você. Então, assim... E aí, o que você vai fazer? Você vai reclamar porque o teu gestor é ruim e não te deu espaço? Ou você vai cavar o espaço, né? Não existe um cenário lindo, romântico, perfeito. A gente está falando de propósito, a gente está falando de líderes mais preparados, a gente está falando de uma outra era, né?
onde soft skills, né, essas habilidades outras habilidades são muito mais valorizadas, mas não existe cenário perfeito. A gente tem que cavar isso. Com certeza, da nossa geração, a gente teve que cavar muito mais. A geração que veio antes teve muito mais trabalho. E essa geração vai ter outro tipo de situação, né? E, então, é isso. Você está falando de geração, já queria entrar num outro tema agora, que é futuro do trabalho. A gente tem percebido, né, atualmente eu trabalho no Itaú com métodos de inovação, métodos ágeis, muita metodologia Lean. A K trabalha aqui na XP com transformação digital, toca um monte de coisa legal aqui. E uma coisa que a gente tem visto é que as empresas têm falado muito isso, né? Futuro do trabalho, vai ser assim. Mas no dia a dia, as coisas ainda estão um pouco morosas, né? Um pouco de comportamento do gestor e tal. Eu queria que você comentasse um pouco do como é que você percebe os próximos anos, assim, do ponto de vista do que é esperado para essa geração que está chegando agora, que está entrando no mercado agora, no dia a dia, e também para os gestores. O que você percebe assim, de mudanças que precisam acontecer nos gestores? Não que os gestores estejam ouvindo, mas também que você no mercado possa estimular o teu gestor nesse caminho. Né? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que assim, não só a gente se preparar para um mercado que está mudando muito rápido, né, a ponto da gente falar, poxa, meu Deus, tem uma inteligência artificial substituindo o meu cérebro, então tem todo esse âmbito da revolução que a gente vem passando, tecnológica, né? Então a gente passou por isso na era industrial, onde nossas mãos foram substituídas por máquina e agora nosso cérebro é substituído por robôs. Obviamente todo um mercado muda, muitas coisas passam a ser resolvidas por máquinas, por robôs, enfim, pela tecnologia, mas novas necessidades surgem, né? E eu acho que daí o que é mais valorizado é a nossa parte cognitiva mesmo, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de se relacionar. Então, eu acho que vai muito ligado a isso, sabe? Muito também ligado ao que tanto se fala do trabalho com propósito. Você fazer algo que faça sentido para a tua vida mesmo, você se conectar com aquilo que, poxa, é uma causa para você. Então, eu acho que são essas duas coisas. E com relação aos líderes, como eles se preparam, se preparar mesmo para essa geração que vem, trazendo com muita força essa questão do propósito, trazendo com muita força essa causa, né? Ninguém mais quer trabalhar sem causa, e as empresas também vão se moldando para isso, né? Para esse novo tipo de colaborador, precisa fazer sentido estar ali, né? Eu preciso estar realmente atendendo uma necessidade real, melhorando de fato a vida das pessoas, e isso de uma forma prática, né? E os líderes precisam se preparar para isso, tanto para trazer mais autonomia, para trabalhar com mais colaboração, sair do ego, né, e ir para o eco, sair do modelo hierárquico e ir para um modelo onde você trabalha de uma forma circular, né, em células, com realmente mais colaboração, mais transparência, enfim. Você falou aí sobre trabalhar com propósito. E aí, pra galera que tá até aqui no vídeo, com certeza quer mudar de nível. Assim, eu queria contar um episódio que eu tive na minha vida, que me guiou para uma mudança de área dentro do Itaú, mas que foi meio que provocada pelo propósito, assim. E aí, eu queria mostrar qual que é o benefício de saber o propósito para vocês. Porque às vezes você fala, puta, é muito propósito, tá batido, exato, né? Mindset, coach mindset, tem muita coisa falando assim no mercado. Eu queria falar um pouco disso, assim. Eu tive o privilégio também de descobrir cedo o meu amor por carreiras. Tanto que você está aqui no Carreira Talks, você já viu um pouco disso, né? Por desenvolvimento de carreira, por olhar, pelo empoderamento da carreira, o quanto que isso pode trazer de benefício, de crescimento acelerado para você no teu dia a dia. E aí, o episódio é o seguinte, eu estava numa área de analytics. Puta, programeira. Programar. Eu não curto programar. Nossa, eu ia morrer. Eu caí nessa área que eu tinha feito um estágio numa outra área, o projeto tinha ido bem e tal, e aí me convidaram para ser efetivado nessa área.
E, cara, estagiário quer ser efetivado ontem. Né? Uhum. Já sabia que não era muito o meu perfil, mas eu falei, vambora, né? E aí eu caí lá na área e eu tive que rebolar lá pra saber, pra fazer o negócio acontecer. E eu tinha pares comigo que era a deles, programar, só que a minha não era. E o que eu tinha que fazer ali, o Analytics, eu fazia de um assunto que era relacionado a metas. Acompanhamento de performance dos analistas ali de uma determinada área. Então, como é que eles estavam indo e tal, e todos esses números que a gente gerava, a gente reportava para o gestor dessas pessoas. Esse gestor, por sua vez, pegava esse relatório e dava o feedback para essas pessoas. E aí, eu vi já sabia do meu amor por carreiras, eu vi uma oportunidade ali de aprender mais sobre feedbacks. Então, eu fui estudar muito feedback. Teorias dos feedbacks, como se dar um feedback, qual a melhor forma, qual o melhor tipo de informação que precisa ter, como o gestor pode guiar da melhor forma, conversa. E eu comecei a estudar todas essas coisas e eu coloquei dentro do meu relatório de metas. Caramba. Então, a minha programeira lá era uma nota, cara, 3, era uma nota na média, né? Não era ótimo. Meu código, ele demorava horas para rodar em comparação com outros. Só que eu tinha todo um arcabouço ali de ferramentas que começou de leve, mexer e melhorar os ponteiros ali, preparar os gestores, novos gestores, como dar o melhor feedback. Então, esse meu olhar eu podia enxergar de duas formas. Um copo meio cheio de falar, cara, eu dei essa área, eu quero essa atividade, eu quero mudar e tal, não tá legal. Ou ver da forma que eu acabei vendo ali, né? Cara, como é que eu aprendo em relação a isso? E sempre que eu tive essas ideias, esse foi um pouco de intuição, né? Sempre que eu tive essas ideias, eu coloquei pro meu gestor ali. E para o gestor do gestor. Tá? E foi colando. Eles foram comprando e eu fui ganhando espaço na mesa para colocar essas coisas. E isso me possibilitou ver resultado. Falei, puta, eu estou sendo reconhecido por uma coisa que eu estou colocando aqui e tem super a ver com o meu interior aqui. A gente gerava números ali para pessoas que seriam demitidas. Era uma atividade super delicada, assim. Então eu queria fazer aquilo com o maior cuidado e amor possível para fazer da melhor forma. Isso foi despertando em mim um amor cada vez mais por carreira e tem me levado para onde eu estou hoje, que é super relacionado à carreira. Então, galera, quanto mais vocês souberem, né, o propósito de vocês, e o propósito não cai de maduro, né? Você precisa ler, você precisa vem com refletir. Autoconhecimento, né? Você vai ter que se conhecer. Exato. Quanto mais vocês souberem isso, cara, mais fácil é de você ter os insights necessários para evoluir rápido na tua carreira, assim. E aí os resultados vêm quando você faz diferente, assim, que teu coração bate pelo negócio. Exatamente. O resultado vem mais rápido, né? Exatamente. Quando você toma conhecimento das suas forças, explora o teu talento ali, e linka isso com o que você gosta muito de fazer e conhece as tuas fraquezas também, que é essencial conhecer as tuas fraquezas e você pensar como você consegue trazer complementariedade para essa fraqueza, que é, no caso, o teu exemplo do teu amigo que trabalhou contigo, que era um cara que era mais execução. É isso, né? São os times diversos. Você não vai ser o cara da execução. Você pode desenvolver esse lado, mas o seu forte é outro. Então, beleza, eu assumo aqui meu super talento e é isso que eu vou implementar, é isso que me faz feliz e eu trago formas de complementar os meus gaps, as minhas fraquezas. Total. E é isso. Cara, tá super legal o nosso papo aqui. Queria já fazer uma pergunta que, assim, acabamos de passar aí o Dia das Mulheres, né, o dia 8 de março. A gente está numa discussão super forte aí de mulheres no mercado, mulheres, empoderamento feminino. Eu sou super defensor da bandeira. E eu queria te perguntar um pouco assim, cara, quais foram as principais, assim, o que você enfrentou de dificuldade na tua carreira? Se você enfrentou alguma dificuldade na tua carreira, pelo fato de ser mulher, se teve algum episódio, o que você aprendeu com isso? Como é que você lida com isso? O que você pode dividir ainda com as nossas seguidoras aí para ajudá-las, assim? A gente ainda vive, apesar de já estarmos evoluindo muito, eu acho que, como eu comentei contigo até, né, é algo que eu tô aprendendo a lidar também, né, não tem uma resposta. Graças a Deus tem todo um movimento acontecendo e a gente tem tido a possibilidade de se posicionar mais, mas eu tive muitas questões mesmo, muitos preconceitos por ser mulher, por ser bonita, enfim, e vários comentários infelizes, que muitas vezes
nem por maldade, ou às vezes por maldade, ou às vezes por falta de conhecimento, né? E é interessante que isso agora, tanto para mim quanto para muitos homens, tá ficando mais claro. Mas já tive vários comentários do tipo, a menininha bonita da área, ou você chegou aqui porque você é bonita, ou obviamente você conseguiu convencer porque você é mulher e é bonita. Esse tipo de comentário, ou do tipo, nossa, você tá muito nervosa, você tá de TPM? Então, nossa, isso é bem chato, porque... Meu Deus. É muita coisa que a gente vai vivendo, mas isso vai mudando, né? É natural. E eu acho que faz parte mesmo, todas nós, mulheres e os homens também, né? Trazerem mais consciência para esse tipo de situação. E eu vejo assim uma luz no fim do túnel. Eu acho que as coisas vão se encaminhar para um nível de igualdade mesmo, né? E igualdade eu digo assim, mulher aceitar ser mulher, aqui do jeito que somos, tendo TPM sim, sendo mais emocional sim. Por muito tempo eu tentei ser muito masculina para me encaixar no mercado e não, eu acho que a gente traz uma beleza incrível, uma força incrível por ser mulher e trazer essa feminilidade muito forte. E eu acho que é isso. Eu acho que é super importante assim essas discussões. Eu participei de um painel uma vez que tinham para discutir, né, mulheres na liderança e tal. E aí, foi engraçado que eu era o único homem da sala, né? E aí, no falatório, eu estava quieto ali, porque eu estava aprendendo ali como é que era a discussão. Só que tinham coisas, por exemplo, que não passava pela minha cabeça, assim, né? Tinham pessoas lá no escritório que faziam hora extra, conseguiam. E tinham outras pessoas, mulheres, que tinham que buscar os filhos, levar os filhos nas escolas e tal. A gente vai entrar numa outra seara, né? Se é o marido que leva, né? Mas assim, elas não conseguiam. Uhum. E as pessoas que conseguiam fazer a hora extra, que tinham um horário flexível ali dentro do escritório, o quanto que essas pessoas são beneficiadas por ter mais tempo ali no escritório para fazer as atividades versus outras. Discussões assim, eu não quero me aprofundar aqui nesse tema, mas coisas que a gente não para pensar se a gente não de fato discutir, se você não procurar essas discussões, se você não procurar conversar sobre isso. Então, acho que o recado aqui neste tema para vocês é que quanto mais a gente aprender, ganhar repertório, se envolver nas causas, seja mulheres, seja diversidade como um todo, LGBT, de raça, de gênero, de um monte de conversas, agendas super positivas hoje no mercado. E quanto mais a gente ter conhecimento e conseguir falar com entender de fato, propriedade, né? É melhor, assim, porque tem muita gente que não conhece, ignora, né? O ignorante ignora o assunto e continua fazendo as mesmas coisas, alimentando os vieses, né? Ele sempre foi assim, continua falando continua fazendo as piadinhas, fala Feliz Dia das Mulheres, mas ainda fala que mulher dirige mal, né? Coisas assim. Exatamente. Então a gente precisa brigar com isso, mas brigar com inteligência, estudando as coisas, sabendo ouvir, um pouco disso. Com certeza, entendendo sempre, né? Para tudo, né? O que a gente está falando, é empatia, é você calçar o calçado da outra pessoa mesmo. Então, eu acho que para a diversidade e para tudo na vida, assim, as empresas têm trazido muito a pauta da empatia, da diversidade, e eu acho que é o que vem muito forte mesmo. E espero que a gente caminhe de uma forma muito positiva para isso. E eu acho que algo que eu trago muito forte, assim, nesse processo de autoconhecimento, é que a gente sempre está tentando se encaixar em algo, né? Em algum padrão. Então, seja mais masculina, ou faça tal coisa, ou siga a carreira tal. Não existe um padrão, né? Uma forma perfeita. Cada um com a sua essência mesmo, com o que traz de mais único ali, vai agregar da melhor forma. Então não existe padrão de nada, não existe receita de bolo, não existe a pessoa perfeita. Todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem sua vulnerabilidade, e tá tudo certo. Né? Tá Buscar tudo certo. a autenticidade, acho que você ganha mais força. Super difícil, né? Hoje em dia, você ser autêntico, né? Você
Sempre tá querendo ter Você quer sempre se fazer encaixar. parte de algum grupinho. Você quer se exato. encaixar naquilo, naquele molde que nem é teu. Não, busca o teu molde, faz o teu molde. É ali que você vai encontrar a tua super força. Exato. Caminhando para o final, uma pergunta que eu tenho feito para algumas pessoas, essa pergunta, assim, cara, se você voltasse, tô falando cara demais, melhorar, se você voltasse assim no tempo, quando você estivesse começando a tua carreira ali, o que você falaria para você mesmo, assim, que conselho você daria ali em Foz do Iguaçu, ou já nos primeiros trabalhos aqui em São Paulo, o que você falaria para você? Eu falaria, continua, garota. Muita coragem, coragem, se joga, segue o que te faz feliz e é isso, assim. E eu acho que um conselho para quem está começando é realmente se joga naquilo que você acredita, naquilo que você quer fazer, no que é teu sonho, nada é impossível. Vai atrás, escreve a tua história, seja protagonista da tua história. E não vai ser perfeito, não vai ser lindo, não vai ser fácil, mas toda pedra vai te ensinar alguma coisa. E vai te ajudar a construir o seu castelo depois, Olha né? aí, legal. Massa demais. Valeu. Galera, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, por ter acompanhado a gente, ou o áudio, se você estiver aqui no podcast do Carreira Talks. Um especial agradecimento para você. Obrigada, muito obrigado de verdade Vi. por topar, por abrir as portas aqui Parabéns. da XP. E é isso, assim. Continue acompanhando a gente nos nossos conteúdos. Vou deixar os contatos todos aqui da Ká, LinkedIn, Podem Instagram mencionar. e tal, pra galera te acompanhar aí. E é isso. Muito obrigada. Valeu. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!